Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô há um tempo querendo voltar pro canal e agora eu tô com minha câmera de volta, então finalmente posso voltar a fazer vídeos sobre literatura e sobre outras coisas com qualidade, porque os últimos vídeos que eu postei aqui no canal foram uma bosta, né? A qualidade da imagem estava sofrível. E hoje a gente vai falar sobre poesia. Não é um tema que eu achei que eu fosse trazer pro canal tão cedo, porque eu não sou uma leitora assídua de poesia. Esse poema que eu recitei no comecinho do vídeo, né, pela uma brincadeira da abertura, é da Cecília Meirelles, e ela é provavelmente uma das primeiras mulheres e uma das primeiras poetisas que eu admirei na vida. Eu acho que todo mundo começa a sua vida literária tendo contato com poesia através da escola, e não foi diferente comigo. Então eu confesso que assim, poesia não é a coisa que eu mais gosto de ler, porque eu acho que exige um tipo de leitura diferente do que a prosa, diferente do que a ficção exigem da gente, né? Então eu realmente não achei que eu fosse fazer um vídeo pra falar sobre poesia, mas eu quero dividir um pouquinho com vocês sobre quais são os poetas que me encantam hoje em dia e por que eles me atraem tanto. Eu acho que o que afasta muita gente da leitura de poesia é, assim como eu, um pouquinho de preguiça, porque, como eu disse, eu acho que o tipo de leitura que a gente faz pra poesia é diferente do tipo de leitura que a prosa exige, e também um pouquinho de falta de conhecimento de coisas que te atraem. Porque a verdade é que assim como a gente tem uma série de gêneros literários diferentes e uma série de autores diferentes produzindo coisas diferentes na ficção, a gente também tem uma série de tipos diferentes de poesia e de pessoas produzindo tipos diferentes de poesia. Eu acabei tendo sorte por cruzar com alguns tipos de poesia e com alguns nomes que acabaram se tornando grandes favoritos ao longo da minha vida, meio que por acaso. O primeiro deles foi a Cecília Meirelles, que eu não descobri através de estudo na escola, exatamente, não foi através de aulas de literatura, mas sim através de aulas de teatro. Eu fiz aula de teatro desde sempre, e quando eu tava no segundo ano do ensino médio, a minha professora de teatro resolveu que a gente ia montar uma peça-instalação na escola, então a gente fez vários números diferentes usando ambientes diferentes da escola à noite, o que foi muito maneiro. E essas pecinhas, na verdade, iam ser inspiradas em poesias. Então ela convidou a gente ao longo dos primeiros 6 meses de aula, né, durante o primeiro semestre, a procurar poemas que a gente gostasse e com os quais a gente se identificasse. Mas aí lá na época, né, 2000 e nada, resolvi dar uma fuxicada ali na biblioteca da escola e eu acabei cruzando com a Cecília Meirelles e eu me apaixonei especificamente por um poema que até hoje é um dos meus preferidos, e ele falava muito sobre mim na época, e ele fala muito sobre mim hoje em dia também. E vou ler ele aqui um pouquinho pra vocês sentirem o que é este poema e quem sabe se apaixonarem por ele assim como eu. O nome desse poema é Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdido meu retrato? Claramente já soube interpretar melhor do que hoje em dia, não é mesmo? Eu não sou nenhuma atriz, né? Meus dias de teatro acabaram. Mas o que eu gosto nesse poema, que foi o que me encantou na época, e eu acho que até hoje ele me conecta à produção da Cecília Meirelles e a este poema de uma maneira geral, é que ele fala sobre você se comparar a um instante congelado no tempo. Tem a ver com você olhar pra uma fotografia antiga e não se reconhecer nela. E eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu sou uma pessoa que passa por isso com alguma frequência. E na época em que essa peça aconteceu, na época em que eu conheci esse poema, eu tava numa fase de transformação com o meu corpo muito grande. Eu tava começando a desenvolver os transtornos alimentares que me acompanham até hoje. Então, assim, ver esse poema falando indiretamente sobre essa comparação que você faz com um momento anterior em que você se sente transformada pra pior no seu momento presente, mexeu muito comigo. Porque eu sempre recorro pra ele de novo, eu sempre volto e penso, tipo, nessa comparação que a gente faz de voltar pras nossas fotografias antigas e acabar percebendo que a gente mudou e o quanto a gente mudou,
e o quanto essa mudança pode ter sido positiva ou não, mas também o quanto isso reflete o momento presente em que a gente tá. Quando eu tô num momento presente que não é muito bom, eu olho pras minhas mudanças anteriores, eu olho pra quem eu era antes e eu penso, nossa, eu era feliz e não sabia. E às vezes, tipo, não, sabe? A gente romantiza o passado, a gente romantiza esse retrato e a gente esquece o quanto a gente viveu pra chegar até esses olhos sem vida, até essas mãos magras, esses lábios amargos, tipo, quanta coisa aconteceu e a quanta coisa a gente sobreviveu pra conseguir chegar até aqui. Bom, dos tempos modernos, eu acho que o nome que todo mundo reconhece, certamente é um nome que tá na ponta da minha língua e que eu amo de paixão, é a Rupi Kaur. Eu não sei se é assim que se fala o nome dela, eu sempre falo ou Rupi Kaur ou Rupi Kaur, eu não sei como é que se fala. Aqui no Brasil, os livros dela foram publicados pela editora Planeta, então eu tenho os 2 primeiros volumes. Eu comprei o Outros Jeitos de Usar a Boca por acaso. Eu tava andando na Livraria Cultura, tropecei nesse livro, abri numa página e fiquei absolutamente apaixonada. E aí, graças a Deus, ganhei de presente da Planeta, muito obrigada, Planeta, o 2º volume, que é O que o Sol Faz com as Flores. Eu amo demais esses livros, eles estão todos marcados, não sei se dá pra ver a quantidade de marcação que eu coloquei nos livros, porque realmente, assim, tem muitas passagens que eu acho preciosíssimas. E a Rupi, ela é uma poeta moderna desconstruidona, então o que ela faz são textos e poesias que pra mim cabem como poesia, mas se a gente fosse pensar no que a gente aprendeu na escola de tipo rima, de métrica, talvez não seja exatamente o que você está esperando. Mas ela fala muito sobre a vivência da mulher no mundo de hoje, ela fala muito sobre corpo, sobre a nossa relação com o nosso corpo, sobre abuso, sobre sentimentos, sobre, enfim, 1 milhão de coisas que são relevantes à existência no mundo moderno, e eu acho que especificamente a existência da gente enquanto mulher. Pelo menos eu me reconheço na minha existência enquanto mulher, nas coisas que ela fala. Enfim, eu sou apaixonada pela poesia que ela faz e eu sempre recorro às minhas preferidas, sempre volto a coisas que eu gostei nas poesias dela. Vocês conseguem encontrar muito do trabalho dela nas redes sociais também. Ela tá no Facebook, tá no Instagram, tem vários lugares onde vocês conseguem ler alguns desses textos, ler alguns desses poemas. Recomendo bastante, mas também recomendo muito a versão traduzida, as versões brasileiras, porque as traduções são muito boas. Foram traduções, deixa eu me ver, que eu obviamente não preparei, da Ana Guadalupe, o Outros Jeitos de Usar a Boca, que eu acho que foi a mesma pessoa que traduziu esse, sim, Ana Guadalupe que traduziu os 2. E eu acho que deve ser muito difícil traduzir poesia. E eu vou escolher uma aqui agora pra recitar pra vocês, porque a gente tá muito cheio de recitações neste vídeo hoje, não é mesmo? Não quero ter você para preencher minhas partes vazias. Quero ser plena sozinha. Quero ser tão completa que poderia iluminar a cidade. E só aí quero ter você. Porque nós 2 juntos botamos fogo em tudo. E por último, mas não menos importante, o que é possivelmente o meu poeta preferido e que eu também trombei por acaso, é o E.E. Cummings, que é um americano que viveu ali na virada do século XIX pro século XX. Eu trombei nele por acaso um dia, quando eu tava procurando vídeos do Tom Hiddleston recitando Shakespeare, e eu acabei descobrindo um vídeo do Tom Hiddleston recitando um dos poemas dele. E aí, conforme eu fui procurando mais coisas do Cummings, eu fui ficando mais e mais apaixonada pela poesia que ele faz. E aí, agora de aniversário, ganhei de várias amigas essa versão que é possivelmente a única publicação que existe com todos os poemas dele, pra vocês entenderem como eu sou viciada. Tem tipo 1.200 páginas, é um bloco de papel muito pesado, mas tem todo o trabalho dele desde 1904 até 1962. É muita poesia e eu tô descobrindo muita coisa que eu não sabia. O Cummings, ele é bastante famoso por fazer poesia sobre sexo. Muito dos poemas dele tem a ver com esse lado sensual, mas também tem muitas poesias dele que são sobre a guerra, tem muitas poesias sobre morte. E uma das coisas mais divertidas no processo de estar lendo a obra completa dele é que você vai de um extremo a outro muito rápido. Então, tipo, numa página tá tipo kkkk, sabe uma coisa engraçada? Um dia você vai morrer. E aí 2 páginas depois tá tipo, você é a música que preenche os meus ouvidos. Então, assim, ele vai de extremos muito fortes. E tem coisas que eu amo e tem coisas que eu não gosto tanto e tudo bem, sabe? Ele brinca muito com poemas que, assim como os da Rupi, não necessariamente tem rima, mas alguns têm rimas muito preciosas e eu tô testando muito meu inglês pra ler poesia em inglês.
Tem algumas coisas que são escritas de um jeito mais arcaico, tem algumas coisas que são escritas de um jeito mais moderno, tem desconstrução de palavras, tem formatações diferentes, e eu acho que o Cummings ele fez uma obra muito rica, usando a poesia para falar sobre um pouco de várias coisas, assim como muitos poetas também fizeram, mas eu nunca tinha explorado tão a fundo a obra de nenhum poeta antes. Então tá sendo muito rico pra mim ler essa obra completa dele, tô me divertindo muito, tô conhecendo muita coisa legal. E agora eu vou recitar um pedacinho deste meu poema preferido, que é I Carry You in My Heart. Eu carrego seu coração comigo. Eu o carrego no meu coração. Eu nunca estou sem ele. Onde quer que eu vá, você vai, minha querida. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito pouca coisa, obviamente, porque eu conheço muito pouco de poesia. Se vocês tiverem dicas aí de coisas que vocês gostam, poemas, poetas que vocês acham que eu deveria conhecer, modernos ou antigos, deixem aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. E a gente se vê na próxima. Beijos e até mais!